Antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like e ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo. Foi extensamente noticiada essa semana a provável aquisição por parte da Força Aérea Argentina de 12 caças JF-17 Block 3. Mas qual é o real impacto da aquisição desse caça para a Argentina e para o cenário regional? Para responder essa pergunta, precisamos primeiro entender as reais capacidades do JF-17. O JF-17 é fruto de um projeto conjunto entre Paquistão e China, embora a China não o utilize. Ele foi projetado para ser uma opção de baixo custo aos caças ocidentais como o F-16 e possui uma grande influência dos projetos da era soviética que foram copiados pelos chineses, a começar pelo motor. O JF-17 possui um motor derivado dos motores RD-33 que equipam os caças MiG-29. Essa versão utilizada pelo JF-17 recebeu algumas modificações que aumentaram a potência e diminuíram a produção de fumaça, que era uma característica marcante desses motores e contribuía para aumentar a assinatura visual dos MiG-29. Com esse motor, que entrega até 19.000 libras de empuxo com pós-combustão, o JF-17 pode atingir a velocidade máxima de Mach 1.6, o que equivale a cerca de 1.900 km por hora. Essa velocidade máxima não é das maiores se comparado a outros caças que podem atingir mais de Mach 2, mas é preciso ressaltar que esses valores de velocidade só são atingidos com os aviões limpos, ou seja, desarmados, já que mísseis, bombas e tanques externos aumentam especialmente o arrasto aerodinâmico e diminuem consideravelmente a velocidade máxima. O JF-17 leva 3.000 litros de combustível interno e pode receber um tanque externo central de 800 litros ou dois tanques externos sob as asas com 800 ou 1.100 litros cada, e pode ainda ser reabastecido em voo. O raio de combate, ou seja, a distância que ele pode percorrer e voltar transportando armamento sem reabastecimento aéreo, diverge dependendo da fonte, mas são citados valores entre 800 e 1.300 km. Um valor de cerca de 1.000 km em missões de ataque me parece, no entanto, mais compatível com um avião do porte do JF-17. Isso significa que, partindo da base aérea na cidade argentina de Córdoba, ele poderia cobrir uma grande parte do território argentino, além de ser capaz de alcançar quase todo o Uruguai, parte do Rio Grande do Sul, quase metade do Paraguai e uma parte significativa do Chile, incluindo a capital Santiago. Ele possui 7 pontos para transporte de armas e tanques externos, na seguinte configuração: um na ponta de cada asa para mísseis de curto alcance, 2 sob cada asa para armas maiores e mais pesadas ou tanques externos, e um central na fuselagem também para armas maiores ou tanque externo. O JF-17 pode ser equipado com as seguintes armas: o míssil AR-AR de curto alcance guiado por infravermelho PL-9C, o míssil AR-AR PL-10 de curto alcance, guiado também por infravermelho e com capacidade de ser apontado pelo capacete, é o míssil moderno equivalente chinês do Adarter e do Iris-T, o míssil AR-AR de combate BVR, ou seja, além do alcance visual PL-12, é um míssil guiado por radar ativo com alcance entre 70 e 100 km, um míssil antinavio C-705 guiado por radar ou infravermelho com alcance entre 140 e 170 km, um míssil antinavio C-802 guiado por radar ativo com alcance entre 120 e 180 km, dependendo da versão, as bombas burras da série MK, as bombas guiadas a laser da série GBU, além de mais uma série de bombas guiadas paquistanesas e chinesas, além de um canhão interno de 23 ou 30 mm. Algumas fontes citam ainda que o JF-17 Block 3, ou seja, a versão que deverá ser adquirida pela Argentina, poderá receber o míssil AR-AR de longo alcance PL-15, supostamente capaz de atingir alvos aéreos a mais de 200 km de distância. É preciso ressaltar, no entanto, que não existem informações ainda sobre quais armas os argentinos pretendem adquirir. Em termos de sensores, o principal será um radar AESA KLJ-7A.
O alcance desse radar deverá ficar na faixa dos 170 km contra alvos do tamanho de caças, sendo capaz de engajar 4 alvos ao mesmo tempo. Radares com a tecnologia AESA são mais resistentes à interferência eletrônica, varrem o espaço aéreo em maior velocidade e são mais difíceis de detectar pelos sistemas de alerta radar, além de serem mais confiáveis que os radares de varredura mecânica. O JF-17 Block 3 terá ainda, no topo do estabilizador vertical, um sistema RWR que avisa o piloto quando o radar inimigo está rastreando o caça e indica a direção das emissões deste radar, além de um sistema ECM, que interfere nos radares inimigos para dificultar ou atrasar a detecção do JF-17. Ele terá também um MAUS, ou Sistema de Alerta de Aproximação de Mísseis, que através de uma série de sensores infravermelhos espalhados pela fuselagem, detecta através do calor a aproximação de mísseis inimigos e avisa o piloto da direção da ameaça. O RWR e o MAUS estarão conectados aos chefes e flares que serão acionados automaticamente para despistar mísseis guiados por radar e infravermelho, respectivamente. Algumas fontes citam ainda a possibilidade do JF-17 receber um sistema IRST para rastrear alvos pelas emissões de calor, mas como não existem fotos desse sistema instalado nos protótipos da versão Block 3, é provável que essa instalação, caso ocorra, seja feita através de um casulo externo, que daria ao JF-17 a capacidade de rastrear alvos pelas emissões de calor, mas ocuparia uma das estações de armas, que já não são muitas. Da mesma forma, ele pode receber casulos para designação de alvos para as bombas guiadas e também casulos de guerra eletrônica, também sob a pena de ocupar uma estação de armas, deixando apenas 6 pontos para serem ocupados por mísseis e tanques externos. Em termos de capacidade de manobra e agilidade, o JF-17 fica atrás dos F-16 chilenos e ainda mais atrás dos nossos Gripen E, o que o colocaria num primeiro momento em desvantagem nos combates de curto alcance. Porém, mísseis modernos como o PL-10 sendo apontados pelo capacete podem diminuir em muito essa desvantagem, já que com esse tipo de arma não é preciso mais apontar o nariz do avião para o alvo para conseguir um engajamento em curtas distâncias. E o que mais contaria em um cenário como esse seriam as habilidades dos pilotos. Para fazer uma comparação mais ampla do JF-17 Block 3 com os F-16 do Chile e o nosso Gripen, eu fiz uma tabela com pelo menos alguns dos principais dados técnicos. Em termos de velocidade, o JF-17, capaz de atingir Mach 1.6, fica atrás tanto do F-16 quanto do Gripen, ambos capazes de atingir Mach 2. O raio de combate, ou seja, a distância em que ele pode percorrer carregando uma determinada configuração de armas e voltar sem reabastecimento, fica no meio termo entre os três, com cerca de 1000 km. O F-16 possui um raio de combate de aproximadamente 900 km e o Gripen, de acordo com a Saab, possui um raio de combate entre 1300 e 1500 km dependendo da configuração. Tenho que ressaltar aqui que esses valores podem variar de acordo com o tipo de missão e quantidade de armas transportadas, mas esses foram os valores de referência que eu consegui. O radar do JF-17 deverá ser capaz de detectar um caça a cerca de 170 km de distância, mais distante que o radar do F-16, com cerca de 105 km de alcance contra um alvo do tamanho de um caça, e possivelmente próximo do desempenho do radar do Gripen, que, embora não tenha dados públicos revelados, possui um alcance estimado entre 150 e 200 km contra o alvo de tamanho de caças, levando em consideração o desempenho de radares semelhantes. Os mísseis BVR que poderão equipar o JF-17 podem atingir alvos a no máximo 100 km, no caso do PL-12, ou a distâncias iguais ou superiores a 200 km no caso do PL-15. Os mísseis AIM-120C7, que equipam os caças chilenos, possuem um alcance entre 100 e 120 km, e o Meteor, que equipará o Gripen, possui um alcance máximo estimado em mais de 200 km. Em relação ao modelo de radar, o F-16 é o único dos três que não possui um radar AESA, e ainda depende de um radar de varredura mecânica que é menos moderno. Todos os três possuem sistemas ECM internos.
os sistemas ECM são responsáveis por interferir nos radares inimigos para diminuir a chance do caça ser detectado e engajado. O JF-17 e o Gripen são os únicos que possuem o MAWS, que são os sistemas de alerta de aproximação de mísseis. O F-16 só seria alertado da aproximação de mísseis guiados por radar, que alertariam o RWR, enquanto que o Gripen e o JF-17 receberiam o alerta da aproximação de todos os tipos de mísseis, inclusive os mísseis passivos guiados por infravermelho. E no número de hardpoints, que são as estações para as armas, sensores e tanques externos, o JF-17 fica em último lugar com 7 hardpoints, atrás do Gripen com 10 e do F-16 com 11. Podemos dizer, portanto, que no cenário regional o JF-17 Block 3 fica à frente dos F-16 chilenos em termos de eletrônica, especialmente pela presença de um radar AESA, e fica atrás em desempenho de voo e capacidade de transporte de armas. Com bons mísseis, mais especificamente o PL-15, eles poderiam dar trabalho à Força Aérea do Chile, mas a Força Aérea chilena ainda é superior no geral por possuir mais de 40 caças F-16, além de um avião de alerta aéreo antecipado e também uma experiência muito maior no combate ar-ar de longo alcance, até então inexistente na Força Aérea Argentina. Já em relação ao Brasil, o JF-17 Block 3 é inferior ao Gripen-E, tanto em nível tecnológico quanto em desempenho de voo. A FAB possui ainda 5 modernos aviões de alerta aéreo antecipado, que no combate BVR fazem muita diferença, além de, assim como o Chile, possuir um número total de aviões muito maior, também mais experiência nas doutrinas de guerra além do alcance visual. Diria então que a provável aquisição do JF-17 fará uma diferença enorme para a Força Aérea Argentina, que não possui hoje caças supersônicos e está totalmente defasada, especialmente no combate além do alcance visual. Mas representa uma ameaça apenas pontual ao Chile, que continua sendo superior, e não representa, pelo menos com esse lote inicial de apenas 12 aviões, nenhuma ameaça à Força Aérea Brasileira. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo, continue nos acompanhando, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima.